Olá a todos, eu sou o Ronaldo Zanin, sou um dos responsáveis pela área comercial aqui da ZQuest. Estou junto com o André Kitahara, um dos gestores responsáveis pela gestão dos fundos multimercados e de renda fixa da ZQuest. E a gente está aqui para fazer a gravação do podcast referente ao mês de setembro. O pessoal que já acompanha essa nossa série sabe que a gente faz uma leitura do cenário macro, global e local e como que a equipe traduziu essa leitura na gestão dos fundos. Kita, obrigado pela participação, pela presença. E eu queria começar pedindo a sua opinião a respeito do cenário internacional. Eu acho que a gente está vivendo uma mesma história, mas com novos capítulos, né? A história de inflação no ambiente global, o combate a essa inflação por parte dos bancos centrais subindo taxa de juros e como que a atividade econômica vai se comportar daqui para frente. Eu acho que esse trio aqui de questões ou de movimentos de mercado vem ditando o comportamento dos ativos, seja principalmente nos Estados Unidos, com o Fed subindo a taxa de juros, na zona do euro, com um olhar mais atento para o que está acontecendo no Reino Unido, e na China, né, que são as três principais regiões que a gente acompanha. Você consegue dar um pouco da leitura a respeito do cenário global, por favor? Sim, claro. Setembro foi um mês cheio de eventos, né? Para começar aí com os Estados Unidos, como o Ronaldo bem falou, foi um mês onde a inflação do mês, divulgada no mês de setembro, referente ao mês de agosto, veio mais alta do que o mercado esperava e assim, intrigando vários movimentos, né? Acho que o principal deles foi queda das bolsas americanas, com destaque para o Nasdaq, e aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, o que acaba contaminando toda a classe de renda fixa no mundo inteiro, né? Então, assim, existiu uma decepção no mês de setembro, o mercado tinha visto números de inflação um pouco mais positivos no mês de agosto e no mês de junho, e eu acho que o mês de setembro, esse dado de inflação veio para jogar um balde de água fria no mercado aí, mudando todas as expectativas de mercado para uma volta ou uma manutenção de passo acelerado por parte do Fed, e com todos os impactos esperados, seja o dólar mais forte durante o mês, seja taxas de juros globais para cima e seja equities para baixo. Aí migrando um pouco para Europa e aí falando um pouco mais especificamente de Reino Unido, que eu acho que foi o foco aí de volatilidade para o mercado no mês de setembro, houve uma troca de primeiro-ministro na Inglaterra durante o mês de setembro, assumiu a Liz Truss, uma nova PM, com um plano muito agressivo no campo econômico de expansão fiscal, ou seja, redução de impostos, aumento de gastos e tudo via financiamento, via aumento de emissão de títulos públicos, né? O mercado viu isso com péssimos olhos. A gente viu que a moeda local, o pound, se depreciou fortemente durante o mês de setembro e foi um mês de altíssima volatilidade no mercado de taxa de juros inglesa, tá? Então, assim, houve uma rejeição muito forte por parte do mercado a respeito desse plano econômico novo na Inglaterra e com também sérias dúvidas se esse plano econômico da Liz Truss vai realmente ser posto em prática, tá? Isso é uma coisa que vem sendo discutida aí na segunda quinzena do mês de setembro e é uma discussão viva ainda até hoje. Acho que é uma pauta, é um tema importante aí para o futuro próximo para quem vai operar ativos ingleses aí, tá? Aí migrando um pouco para a China, o que a gente tem visto de China é que os preços de China, principalmente de equities e da própria moeda chinesa, yuan, eles vêm se deteriorando, apesar de uma quase ausência de novos eventos, né? A gente vê que o governo chinês segue dando estímulos, mesmo que a doses homeopáticas, cortando juros, cortando encaixes compulsórios, etc., dando incentivos setoriais para o setor de housing, de real estate. Mesmo assim a gente vê os preços de China se deteriorando com o tempo, né? Eu acho que a impressão que fica é que o mercado tirou um pouco do benefício da dúvida para os ativos chineses e enquanto a gente não vê uma melhora efetiva em termos de crescimento e revisões de crescimento futuras, os ativos chineses vão seguir sofrendo, tá? Então um pouco esse é o ambiente que a gente viveu aí em setembro, Ronaldo. Ótimo. E
olhando agora para o mercado local, né? Passado o primeiro turno das eleições, com uma certa surpresa nos resultados, principalmente se comparado com o que as pesquisas apontavam, a gente viu também os mercados se movimentando, e até que eu diria que em magnitudes até mais expressivas do que eram imaginado em função dessa surpresa no resultado. E agora a gente está quase que à véspera da decisão do segundo turno, né? Como é que você viu o cenário local frente a esse principal ponto de análise que é a eleição e as outras variáveis que compõem também as nossas discussões aqui, como inflação, comportamento do Banco Central via decisões de taxa de juros, a parte de atividade econômica que vem surpreendendo. Como é que vocês estão enxergando o mercado local? Tá, é interessante, né? Acho que para começar, como pontuar como foi diferente essa eleição de 2022 para presidente comparado quando a gente compara com eleições passadas, né? Então o regime de volatilidade por conta de eleição puramente foi muito menor esse ano do que em eleições presidenciais passadas. Isso já é uma coisa que chama atenção. A impressão que dá a respeito do mercado e o posicionamento do mercado pré o primeiro turno foi de que as posições dos agentes econômicos eram muito pequenas. Então, assim, existe não só por parte dos locais, mas por parte dos investidores externos também um posicionamento muito pequeno, o pessoal quase evitando grandes posições em Brasil, justamente por conta de ter uma eleição acirrada, né, para presidente, com propostas econômicas quase que diametralmente opostas entre um candidato e outro. Eu acho que o primeiro turno trouxe uma mensagem positiva, no sentido de que a composição das casas do Congresso parece ser uma composição mais à direita, talvez um pouco mais reformista para o lado liberal. Isso é uma impressão que dá, né, olhando os resultados, os partidos, etc. Então, eu acho que caso qualquer um no fim das contas, qualquer um dos candidatos que vença, a chance de você ter uma pauta mais populista no sentido econômico, eu acho que fica mais dificultada, tá? E o mercado leu isso no pós-primeiro turno, né? Você vê o desempenho dos ativos brasileiros bastante positivos aí pós-primeiro turno, e também acho que reforça um pouco o quão acirrado vai ser o segundo turno, né? A gente volta a olhar um pouco as pesquisas depois dessa surpresa aí na diferença entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno, e acho que só reforça o quão acirrado vai ser o segundo turno. Ótimo. E aí, para fechar aqui, Kita, como é que a gente se comportou durante o mês de setembro e como que a gente está enxergando e se posicionando olhando daqui para frente? Tá. O mês de setembro foi um mês onde a gente, por escolha própria, reduziu um pouco os riscos. A gente viu uma volatilidade extrema. Acho que o que tem acontecido na Inglaterra é uma coisa que chama muita atenção. O mercado financeiro colocar em questão não só a parte fiscal, mas a parte de balanço de pagamentos também, bastante deficitária na Inglaterra. Eu diria que o price action aí dos ativos ingleses são dignos de países emergentes. O tamanho de volatilidade e o questionamento que o mercado coloca a respeito do quão viável é esse plano econômico inglês. Então isso chamou bastante atenção. Se for olhar em posições, o que nós fizemos no mês de setembro, a gente ganhou dinheiro vendido em Nasdaq principalmente e S&P também, pós o número de inflação americano. Então acho que isso remeteu um pouco ao primeiro semestre, né, onde taxas de juros subiam no mundo inteiro, e o quanto essas altas de taxa de juros penalizam os índices de bolsa. Acho que principalmente o Nasdaq, se você for olhar no espectro de todas as bolsas. E a gente também andou posicionado em real, né? O mês de setembro foi um mês de dólar forte, e a gente tem essa crítica sobre o dólar real. A gente acredita que o real é uma moeda barata dentro do universo dos emergentes, mas o dólar durante o mês de setembro ficou extremamente forte e o real não foi uma exceção. Após o primeiro turno, esse real ele voltou a se apreciar e vem se apreciando desde então, vem mostrando força em relação aos pares, mas contra o dólar, se a gente for pegar desde o início de setembro, a performance do real foi negativa versus o dólar. Olhando para frente, a gente acha que
essa combinação de disputa acirrada de eleição presidencial mais um Congresso aparentemente mais reformista vai dificultar qualquer retrocesso na pauta reformista que já avançou. Vou falar aqui de independência do Banco Central, reformas trabalhistas, etc. Parece que um retrocesso nessa agenda é muito difícil, se não impossível, com esse novo Congresso. Então eu acho que apostas em juros, acho que principalmente juros reais, mas também juros nominais, elas são muito boas. Ultimamente a gente tem se posicionado de forma a comprar as NTNBs, né? Que é aplicar e receber juros reais, principalmente na parte longa da curva, a partir de 2032, 2045, 2050. A gente acha que esses juros reais ao redor de 6%, um pouco abaixo disso, são juros reais extremamente altos e são juros reais que em nível são muito difíceis de encontrar em economias no mundo, mesmo economias semelhantes ao Brasil, que têm as suas dificuldades fiscais, países emergentes, etc. E na parte nominal também, a gente gosta de ficar aplicado em juros nominais, na parte mais longa da curva também, eu diria principalmente o janeiro 27 ali, o ano de 2026, 27, que tem taxas nominais extremamente altas. A gente vê o Banco Central brasileiro como um pioneiro no combate à inflação, nesse ciclo de alta de inflação que a gente viu desde o pós-pandemia. E a gente já está com o dever de casa, eu diria, se não 100% feito, quase isso. Eu acho que o próximo movimento do Banco Central do Brasil deve ser muito provavelmente cortar juros. Eu vejo juros de Brasil indo para a casa dos 8%, ao redor disso. Isso vai tornar a curva de juros brasileira bastante atrativa, ainda com a parte longa pagando seus 11,5%, 11,30%, nessa casa. Então eu vejo com muitos bons olhos aí a curva de juros brasileira em relação a outros países, outras economias que seus bancos centrais ainda puxam juros, ainda estão descobrindo qual é o juro terminal. A gente já está muito mais avançado nesse trabalho e eu acho que o benefício a gente vai colher na curva de juros. Excelente, Kita. Eu acho que com isso a gente conseguiu fazer uma leitura do que foi o passado recente dos mercados globais e locais. O Kita também falou um pouco sobre futuro e posicionamento. E acho que a gente encerra aqui o nosso bate-papo mensal. Agradeço ao André Kitahara e a audiência de todos. Muito obrigado e até a próxima.